A internet apareceu na minha vida como a oportunidade que eu precisava, porque é o único local que você consegue começar alguma coisa com R$ 0 de investimento. Se vocês quiserem. E a minha história empreendedora, ela começa em 2020. Eu sou personal trainer de formação, tava ali naquela vida onde eu trabalhava 10 horas por dia, ganhava mal na cidade de interior, eu não tinha nenhuma perspectiva de crescimento. Só que a partir do momento que eu era personal trainer, que eu virei personal trainer, eu comecei também a ter contato com gente rica, né? Quem paga o personal normalmente é uma pessoa que ou é rica ou ganha muito bem. Então eu comecei a ter contato com outro mundo que eu não tive contato até então, naquela época. Eu tô falando ali de 2018, 2019. Então, antes disso eu era aquele pobre conformado que vivia um dia de cada vez e que não sonhava com coisas grandiosas. Eu não imaginava que eu podia ser rico, né? Porque o pobre, ele pensa o seguinte: para ficar rico, ou você passa a perna em alguém, ou você ganha na loteria, ou você casa, ou você nasce, né? Herdeiro. Então, como eu não ia fazer nenhuma dessas coisas, né? Umas porque eu não tinha nascido, eu não sonhava também em casar pra isso. E muito menos jogar na loteria, e muito menos passar a perna nos outros. Falar, então, não vai ter como, né? Vamos ganhar bem aí e seguir o fluxo da vida. Mas o meu ganhar bem era 6, 10 mil reais no máximo. Então eu tentava construir uma carreira na educação física onde em 10 anos eu conseguisse ganhar esses 10 mil por mês. E eu comecei a faculdade de educação física porque eu gostava de esportes e era uma pessoa meio perdida na vida. Eu não tinha ambições, não tinha sonhos. Eu não tinha um caminho traçado, né? Igual o adolescente. Normalmente na escola ele já sabe, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Eu não queria ser nada, cara. Eu queria ser jogador de futebol, só que aí a minha ficha caiu, que eu não tinha uma ferramenta necessária, que é o talento. E também eu não tinha o empresário. Eu falei assim, 18 anos, né? Deu ruim, vamos caçar um serviço agora. Aí eu fui tentando algumas coisas na vida, até o momento que eu decidi fazer faculdade. Aí na faculdade foi onde eu virei homem realmente, eu comecei a levar a vida a sério, que eu comecei a entender o peso da vida adulta, porque enquanto você é jovem as coisas ainda são um mundo de fantasia, só que aí eu vivi aquela fase que todo mundo viveu, que é do início da sua fase adulta. Onde você fala assim, nossa, agora tem boleto, né? Agora você decorou seu CPF e a vida é só ladeira abaixo. Aí, meio que as responsabilidades começaram a cair no colo de um jeito diferente. Eu falei, opa, agora não dá mais pra brincar, né? Agora eu realmente tenho que virar homem. Entrei na faculdade de educação física, comecei a estagiar muito cedo. E esse período de estagiar muito cedo me colocou em contato com pessoas bem-sucedidas. E essas pessoas bem-sucedidas começaram a me mostrar um mundo que eu não vivia. Um mundo que você tinha um carro muito bom, morava na casa muito boa, comprava coisas legais, viajava para locais legais. Eu falei assim, tá, que interessante isso daqui, né? E quando eu fui começando a ter um entendimento maior, uma curiosidade maior, eu comecei a perceber que aquelas pessoas não tinham nascido ricas. Alguma coisa fez com que elas saíssem da pobreza e conseguissem emergir, conseguissem subir financeiramente. Eu falei, tá, então tem jeito, né? E um aluno que marcou muito a minha vida, né? Foi o Thiago Barcelos, é um advogado. Tenho um carinho enorme por ele, porque foi a primeira pessoa que despertou isso em mim. Ele era advogado e tinha acertado muito a mão na carreira, tinha casado, aí, né, levou a mulher dele no alinhamento e balanceamento e pôs silicone, pôs o botox, fez a lipo, deixou a mulher maravilhosa e falando comigo, Robert, tem que investir na mulher mesmo, é isso aí. Aí eu falando, cara, que massa, né? Aí eu fui saber da história dele, tinha sido trocador de ônibus e fez a faculdade enquanto era trocador de ônibus e tinha enriquecido ali. Aí eu falei, tá, então tem como. E nisso, ele começou a viver aquela fase de quando você começa a enriquecer, que você começa a adquirir as coisas que você nunca pôde. Que é, por exemplo, experimentar carros, né? Eu gosto muito de carros. Aí ele a cada 3, 4 meses ele trocava de carro pra experimentar. Não era aquela ostentação, era o cara vivendo o sonho dele. Todo mundo tem alguma coisa que você não faz conta dela porque um dia você sonhou com aquilo. Seja viagem, né? Tem gente que fala assim, não, meu investimento é viagem. Eu gosto de viajar, isso que me faz bem, isso me faz fazer mais dinheiro, então eu gosto de viajar. Então, o dele era carro. A cada 3 meses ele comprava um carro novo, trocava, né? E ele me colocava lá, acelera o carro aí, cara, entra aí pra você ver. Aí eu fui começando a alimentar essa chama de que eu poderia também um dia ser rico. Que eu poderia um dia sair daquela limitação de ter que trabalhar de bicicleta para economizar a gasolina do carro, de não precisar fazer conta ali no supermercado, tipo assim, nossa, deixa eu ver se o crédito aqui vai dar, não tem débito, e se eu passar vergonha no caixa. Eu comecei a entender que existia um outro mundo.
A virada do pobre, eu gosto de falar, que é quando ele descobre que existe um outro mundo, porque ele não sabe, cara. Ele não sabe. Então, aquelas pessoas que vieram de uma classe média alta já estão ali na cara do gol, já tem um nível de sofisticação maior. Agora, quem era classe média baixa, ou ali bem na linha da pobreza mesmo, eles não sabem que existe um outro mundo, eles não são ensinados a isso, eles é ensinado a pensar pequeno. Se você é um pobre que começa a pensar grande no meio que você vive, as pessoas vão te podar. Eu crio muito conteúdo em cima disso, né? Elas vão falar, não, para com isso, vai quebrar, o mercado tá ruim, a crise, e tá tudo sempre muito ruim. E isso impede as pessoas de avançar em alguma coisa. E eu comecei a entender que eu podia, e ele falou uma coisa comigo que me marcou pra sempre. Falou, Robert, você é muito talentoso, você é muito bom, só que você tem que parar de vender sua hora, senão você não vai enriquecer. Aí eu falei, tá, gostei, mas como? Aí eu fui descobrir o como, né? Porque se você fica perguntando demais as coisas pra rico também, vai te achar folgado e, tipo assim, pô, você não tem interesse de pesquisar, cara? Você quer que tudo mastigado aqui na sua mão? Aí ele para de te ajudar, né? Dica de networking pra você tá aí. Cuidado com o excesso de perguntas. Aí eu comecei, tá, dentro do que eu faço, o que eu posso fazer pra enriquecer? Aqui pode, se as perguntas aqui pode, só fazendo um parênteses. O que eu posso fazer? O que tá no meu alcance? Se eu for seguir minha carreira aqui como personal trainer, eu vou ter um auge quando eu for o quê? Dono de um espaço, de uma academia, ou de um estúdio, ou de um box de crossfit, dono de alguma coisa. Só que eu sou pobre, eu não tenho, tipo assim, uma base financeira, familiar, pra eu bater na porta de um tio e falar assim, me empresta 200 mil, e não tinha nada. Era eu e Jesus, e pra se virar. Eu não tinha nome no banco, porque eu tinha ali meus 22 anos, não tinha contra-cheque, não tinha CNPJ, não tinha nada, era um profissional liberal, então o banco ia rir da minha cara, né? Aí eu pensei, pô, se eu for construir uma carreira onde eu vá juntar 100 mil reais, eu tô lascado, porque não sobra nada aqui do que eu ganho. Eu ganho uns 4 mil, 4.500 reais por mês, sobra nada. Se eu for juntar dinheiro, eu não vou conseguir. Se eu for pegar empréstimo, também não vou conseguir. Então, daqui 10, 15 anos, se eu dobrar o que eu ganho, talvez eu consiga juntar um capital para tentar o empreendimento. Só que eu não quero esperar. Não quero, porque pode ser que chegando lá eu tenha esperado e não tenha conseguido ainda. Então, ok, comecei a martelar isso. Logo, apareceu a internet. A internet apareceu na minha vida como a oportunidade que eu precisava, porque é o único local que você consegue começar alguma coisa com R$0 de investimento. Se vocês quiserem começar, suponhamos, né? Estamos dois desempregados aqui, vocês como casal, e queremos começar um podcast. Ok, hoje vocês têm essa estrutura aqui maravilhosa, mas se vocês quisessem ligar um celular na câmera horizontal e frontal sem microfone, vocês também conseguem. Hoje nós temos exemplos de youtubers, de tiktokers que com o celular arregaçado nas mãos eles conseguem bater 500 mil seguidores. Então vocês conseguiriam? Quer dizer que seria na mesma facilidade? Talvez não, mas vocês conseguiriam. Isso é fato. Vocês conseguiriam começar sem estrutura nenhuma, que foi o que eu fiz. E aos poucos, com o seu crescimento, você ir fazendo os upgrades de estrutura. Então, a internet ela é democrática. Ela permite que o pequeno comece sem nada e vá subindo aos poucos. E naquela época, a minha esposa, né, que é na época minha namorada, a Júlia, ela começou a me influenciar muito a vir pra internet. Não, vai pra internet. Você acabou de ser demitido de um lugar que tinha acabado de ser demitido do lugar que eu trabalhava, que era um box de CrossFit que tinha 600 alunos, que era a vitrine da cidade. Ali eu conseguia pescar aluno personal, eu conseguia aumentar minha renda. Aí eu fui demitido por um atrito que eu tive com o dono. E naquele momento eu fiquei desesperado porque eu tinha perdido a minha vitrine. E eu comecei a ter alguns desesperos, ela falando, vai pra internet, as pessoas adoram ver você treinar, as pessoas adoram você dando aulas, vai dar aula na internet. Eu falei, Júlia, isso é louco, tipo, quem vai querer ver conteúdo meu? Nada a ver isso daí. Aí fiquei um mês batendo cabeça, né? Aí hoje eu falo que o homem que não escuta a mulher dele não enriquece. O homem que não escuta a mulher, ele não fica rico, tá? Você que tá ouvindo aí, presta atenção nisso. Aí ela insistindo muito e eu lutando, não, nada a ver, vou caçar internet, ninguém quer ver conteúdo meu não. Até que eu comecei a arriscar algumas coisas ali. Nisso, no primeiro mês, eu já vi aquele micro resultado. O que são micro resultados? Eu ganhei 50 seguidores. Uma pessoa que não cria conteúdo, para ela ganhar 50 seguidores, talvez ela leva 6 meses, talvez um ano. Eu ganhei aquilo em um mês. Eu falei assim, opa, não, né, alguma coisa funcionou. As pessoas realmente estão minimamente gostando disso aqui que eu tô fazendo. Aí eu comecei a organizar movimentos orgânicos ali com redes sociais, de dar 14 dias de treinos em casa para as pessoas, de fazer com que elas treinassem em casa, porque eu era professor de funcional, ao ar livre, na praça.
E aquilo ali foi dando certo. Quando foi dando certo, eu fui me estimulando, porque eu sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia. Eu gostava muito de videogame na vida, na infância, né? E eu sempre tive facilidade com tecnologia. Então, o celular pra mim foi uma coisa onde eu me encontrei, foi a internet, né? Eu sempre me encontrei na tecnologia e quando chegou a internet era como se fosse o meu mundo me esperando. Aí eu comecei a criar um hiperfoco muito grande naquilo ali, comecei a ganhar 100 seguidores, 150, 200, 300. E aquilo ali foi alimentando a máquina. E quando eu parei pra perceber, eu já tinha criado uma mini base de fãs que adoravam o que eu tava fazendo. Eu já tinha ganhado uns 1.000 seguidores. Aí eu falei assim, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer? Porque agora eu tô tendo visibilidade de novo, tô sendo descoberto, as pessoas estão me contratando. Então, se eu intensificar, quando eu tiver formado em educação física, eu vou ter uns 10.000 seguidores, eu vou pegar vários alunos ali na minha cidade. Essa era a minha ambição naquela época. Tô falando de julho de 2019. E quando foi em março de 2020, né, já pulando umas etapas, eu decidi abrir meu primeiro infoproduto, minha primeira empresa. E foi ali no dia 10 de março que eu fiz a minha primeira venda de uma plataforma de treinos em casa. E ali começou a minha carreira na internet. Então, o começo foi esse, né? A internet me permitiu, ali morando nos fundos da casa da minha avó, com um iPhone 6 Plus nas mãos, com 16 gigabytes, que cabia 3 aplicativos, né? Que era o Santander, o Instagram e o WhatsApp. E pra eu gravar um vídeo de 1 minuto, eu tinha que apagar um dos 3, né? Normalmente era o Santander. Aí, eu gravava o vídeo, postava, tinha que apagar o vídeo pra baixar o aplicativo de novo, se eu quisesse. Só cabia isso. Então era uma casa sem estrutura para eu ter um cenário adequado, era sem recurso nenhum, e era eu e o celular nas mãos. Foi assim que eu comecei a empreender. Por isso que eu falo que uma pessoa, por mais pobre, simples que seja, pode ser uma casa sem reboco, pode ser uma casa no tijolo. Se ela souber entreter as pessoas, que é o que acontece hoje com micro-influenciadoras, principalmente do TikTok, ela consegue começar, cara. É loucura isso. Então esse foi o meu começo. A internet me permitiu começar com R$0. Mentalidade milionária não é sorte. É disciplina. Se esse conteúdo te ajudou a evoluir, inscreva-se no canal Mente Milionária.